Olá, muito boa noite. Violência no trabalho. Você já foi alvo? Conhece alguém que passou por situação constrangedora no ambiente de serviço? O que prevê a legislação sobre esse tipo de violência? Como denunciar? Saiba mais a respeito do assunto agora no Jornal da UFO. Você sabe o que é assédio moral no trabalho? Quando situações humilhantes e constrangedoras se repetem com um ou mais trabalhadores, pode ser um sinal de alerta. O problema pode acontecer na iniciativa privada e no setor público. Assédio moral no trabalho é toda atitude abusiva, violência psicológica que acontece repetidamente. Pode partir do chefe para o subordinado, do subordinado contra o chefe ou entre colegas de trabalho que estão no mesmo nível hierárquico da empresa ou instituição. Pode se dar através de uma ação ou mesmo de uma omissão, quando o empregador, por exemplo, ignora a presença do empregado, quando impõe ao empregado um ócio forçado. Mas também é comum que aconteça através de uma conduta ativa do empregador, a humilhação em público, o xingamento, a exposição do trabalhador a uma situação vexatória, por exemplo, quando o empregado não cumpre uma determinada meta, é obrigado a vestir uma orelha de burro ou dançar uma música com natureza pejorativa ou sensual. O empregado, muitas vezes, é submetido ao cumprimento de uma meta exaustiva, uma meta inalcançada, e quando essa meta não é alcançada, ele tem a sua figura exposta. E o problema não acaba quando o expediente termina. Quem sofre assédio pode ser prejudicado em outras áreas da vida. Nós somos um todo integrado, né? Então, uma situação como essa, desse tipo de violência que a pessoa sente no trabalho, pode impactar desde sintomas físicos que ela pode ter, né? Então, a pessoa pode ter dores de cabeça constantes, problemas estomacais, há casos até mais graves, né? Evoluindo para quadros crônicos, como, por exemplo, hipertensão arterial, um conjunto de coisas. Ao mesmo tempo, são impactadas também as dimensões psíquicas do sujeito, né? Então, é comum a gente ouvir relatos de transtorno do sono, às vezes transtorno da alimentação, a pessoa não consegue se alimentar, ela perde a graça, na verdade, em processos que antes davam prazer, e isso pode levando também a uma situação de desamparo, de sentimento de tristeza, né, de solidão profunda, culminando até em quadros mais graves como depressão, síndrome do pânico, até casos de tentativas de suicídio. E tudo isso vai impactar também na dimensão social, nas relações dessa pessoa. Cristina tem 3 filhos e um deles ouviu comentários ofensivos do ex-chefe. Foi assédio, porque ele falou assim que ele escutou o patrão dele falando com um cliente que ele não tinha um sapato adequado para trabalhar, que ele morava ali no Patrimônio, numa favela. Sabe onde esse cara morava? Ali no Patrimônio, na favela. A favela ali no Patrimônio, não sei o que, falou mal dele. Mesmo precisando do salário, ele pediu demissão. Hoje ele está desempregado porque ele saiu, porque ele ainda ficou mais um tempo, porque como é que faz, né? Criança para cuidar, aí saiu do serviço, agora não está mais não. Está desempregado porque teve que sair do serviço, ele pediu conta por causa disso, mas não teve como ele provar nem nada, não. O trabalhador que sofre assédio moral pode denunciar no Ministério Público do Trabalho de Uberlândia, que atua em todo o Triângulo Mineiro. A partir da denúncia é instaurado um inquérito civil. Neste inquérito civil, o procurador do trabalho responsável pela investigação realizará a colheita de provas, e essa colheita de provas pode ser a mais ampla possível, através de oitiva de testemunhas, inspeção no local de trabalho, e a partir do momento que essas provas demonstram a ocorrência do assédio moral, abre-se 2 alternativas. Ou o empregador assume o compromisso de adotar medidas efetivas para eliminar o assédio moral em sua empresa, ou será ajuizada uma ação civil pública em que essas medidas serão impostas judicialmente. Em Uberlândia, o órgão recebeu 21 denúncias no ano de 2016, 26 em 2017 e até agora 7 em 2018.
A psicóloga que atua na área de saúde do trabalhador acredita que assédio não é só um problema entre assediador e assediado. Ele é uma questão estrutural, organizacional, e que muitas vezes é propiciada e sedimentada pela estrutura de distribuição desigual de poder dentro das organizações. A partir do momento que você tem uma estrutura piramidal e hierárquica, você já tem níveis diferentes de poder, de barganha, de controle diferentes, então já estão criadas condições para o assédio. Além disso, a gente sabe que muitas profissões ou ocupações onde há um grau muito grande de produção, de meta, pressão intensa, também incide no maior número de assédio moral. Na UFO, os registros são analisados pela COPCIA, Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo. Inicialmente, de acordo com todo o conjunto probatório, aparato de provas que chegam para nós aqui, a gente vai analisar, fazer um juízo de admissibilidade, né? E, se for o caso, a gente abrir um processo administrativo disciplinar, né, em desfavor daquela pessoa que cometeu a irregularidade, que o processo administrativo é a ferramenta legal de que dispõe a administração pública, né, para coibir, né, para prevenir e para dar a devida reprimenda àqueles que cometem alguma irregularidade no exercício das atribuições do cargo. De acordo com o coordenador da COPCIA, em 2018, até o momento, chegaram aproximadamente 10 registros sobre problemas de relacionamento. Ele acredita que no setor público, o problema do assédio moral tem algumas diferenças. Com relação ao assédio moral na iniciativa privada, em comparação com o setor público tem algumas peculiaridades. Por exemplo, no setor privado é muito comum que você veja o assédio moral do superior hierárquico em relação ao subordinado. Já no setor público, eu não sei se é por causa da questão da estabilidade, você vê muito também a questão do assédio moral do subordinado em relação ao superior hierárquico. Muitas das vezes a pessoa ocupa um determinado cargo, uma determinada função na administração pública e nem sempre agrada a todo mundo, né, elida a repartição. Então eles começam a ter uma certa resistência, a fazer um certo boicote àquela administração. Aí você vislumbra que tem muita essa questão também no serviço público. Muito bom, e para a gente debater esse assunto, que é muito sério, conforme a gente está vendo nas reportagens, nós convidamos aqui para a nossa bancada o advogado José Carlos Cunha e a administradora, professora da Faculdade de Gestão e Negócios da UFO e coordenadora do Grupo de Estudos em Culturas, Organizações e Sociedade, Cíntia Medeiros. José Carlos, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Prazer muito grande ter aqui conosco. Cíntia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. José Carlos, começando, nós vimos aí vários casos na reportagem que acabou de passar. Um tipo de bullying, uma brincadeirinha, qualquer tipo de assédio pode ser encarado dependendo da coisa. Como é que o direito tipifica esse tipo de coisa, como violência? Excelente pergunta. Olha, o assédio moral, não existe um rol, casos específicos que configurariam como assédio moral. Pode ser desde uma meta inalcançável, atribuição de tarefas que não fazem sentido, tarefas vexatórias, mas geralmente uma característica comum do assédio moral é um tratamento, quando ele é individual, um tratamento especialmente rigoroso ou especialmente pior com o empregado do que com os outros, mas também ele pode ser coletivo ou num setor como um todo, e aí, via de regra, ele se dá através de metas inalcançáveis, pressão para que os trabalhadores, por exemplo, não tirem suas licenças de saúde. Então não existe casos definidos, uma lei que determine somente quais casos seriam. O que nós temos são casos típicos e tem que se analisar a situação concreta. Aí vale mais pelo bom senso na análise. Sim, é um bom senso na análise. Agora, a violência, a opressão extrema, ela não pode ser naturalizada no ambiente de trabalho. Uma situação específica é uma chamada de atenção num caso concreto, mas com respeito e educação. Agora, nenhuma forma absolutamente violenta ou opressora deve ser normalizada ou considerada legal. Ô, Cíntia, nós vimos aí na reportagem o caso daquela mãe que o filho perdeu o emprego, tudo mais, e tantos outros casos. É muito difícil, é cruel até a pessoa ter que se manter no emprego, aguentar desaforo até, né?
assédio, às vezes, uma palpadela ali, uma cantada, uma coisa assim, uma ameaça, ou você faz isso, senão eu te ponho na rua. É muito complicado isso, né? Realmente é bastante complicado. Na vertente que eu estudo, na perspectiva que eu estudo, não acompanha a legalidade, né, o aspecto legal, a tipificação legal. A gente entende o assédio moral, o assédio sexual como algo estrutural, como a professora da psicologia ali disse. Isso porque nós temos uma estrutura, uma dinâmica social que classifica as pessoas. Eu vou citar o caso recente das garotas lá de russas, né, em que os brasileiros fizeram assédio. Na verdade, aquela pessoa, né, uma brincadeira russa, estúpida, né? A Rússia, na verdade, eu não sei a história de vida dela, enfim, mas ela representa a mulher, né? Então ela representa a categoria mulher. Então esse assédio foi cometido, porque é um assédio estrutural, uma violência estrutural, ele foi cometido contra as mulheres. Então quando se fala no aspecto legal, é que o assédio é algo que constrange a pessoa, né? Então aquela moça poderia nem estar constrangida ou ter ficado constrangida. Mas aquela atuação dos rapazes... A intenção foi de constranger? Foi de constranger as mulheres, né, de mostrar o seu posicionamento na sociedade de superioridade. Então, essa hierarquização social que existe, ela também vai se dar no âmbito do trabalho, não só pela hierarquização do nível organizacional, né? Então, por exemplo, um subordinado que seja um homem e que esteja nos padrões, né, de poder, ele não vai ser assediado. E uma garota que trabalha no mesmo nível que ele, certamente vai ser alvo, né, de assédio moral ou sexual. E é como a mãe do garoto disse, fica insuportável o ambiente, né? Fica insuportável, e talvez essa seja uma das intenções do assediador, né? Que é matar psicologicamente aquela pessoa para ela ir embora, né? Que significa uma morte social. Ou mesmo mostrar... físicas até, né? A pessoa fica deprimida, né, e tudo mais. Cíntia, nesse aspecto eu acho que é importante ressaltar. Geralmente, o assédio ele é associado a questões de opressão da sociedade. Ele é mais comum, muito mais comum, com mulheres, pessoas LGBTs, negros e negras. E com grupos, se reproduz, sim, às vezes com grávidas, o que é duplamente péssimo, porque é uma criminalização da mulher, porque ela simplesmente está cumprindo... Chega ao cúmulo, às vezes, até de fazer uma pressão em cima de pessoas com qualquer tipo de deficiência. Ou de doença. Pelo fato da pessoa exercer um direito regular, que é de se afastar. Mas o que é mais importante, desde que eu vi o relato daquela mãe, eu fiquei com vontade de esclarecer ao público, porque eu acho que é algo que pode, inclusive, empoderar os trabalhadores e as trabalhadoras nesse sentido. Que a pessoa que ela é vítima de assédio, ela não precisa pedir demissão. Ela pode procurar e conseguir, inclusive, a rescisão do contrato de trabalho por justa causa do empregador. Então, ele pede a rescisão indireta. Como isso funciona, então? A pessoa trabalha, ela entra na Justiça do Trabalho, pede o reconhecimento dessa situação que tornou o trabalho insuportável, e ela consegue, com isso, ter o seu vínculo de trabalho encerrado, mas como se ela tivesse sido mandada embora, com o seguro-desemprego, acesso ao FGTS e todos os direitos. Em outro caso, se ele pedir demissão, ele entra na justiça, tudo tal, e ganha a causa, ele pode ser recontratado? A Justiça do Trabalho facilita isso? Certo. O que acontece? Os processos da Justiça do Trabalho, eles correm em segredo de justiça. Certo. Então, não vai menção na CTPS que o trabalhador ou a trabalhadora tenha sido demitido ou tenha tido o fim da relação de trabalho pela via judicial. Esse processo não é acessível ao público e é, inclusive, ilícito que a empresa anterior divulgue, comente ou utilize desse processo para prejudicar o trabalhador ou a trabalhadora. Muito bom, a gente volta já com o nosso debate. Hora de saber como fica o tempo amanhã em Uberlândia e outras cidades do estado.
No início do final de semana em Uberlândia, a temperatura continua amena, sem previsão de chuva e com céu aberto, mínima de 15 e máxima de 26 graus. Previsão semelhante em Patos de Minas, termômetros marcam entre 15 e 26 graus. Em Monte Carmelo, há predomínio de sol durante todo o dia e a noite pode ser gelada, mínima de 12 graus e máxima de 26. Sexta-feira sem nuvens em Ituiutaba, as temperaturas ficam entre 16 e 30 graus. Em Coromandel, o céu também continua aberto na sexta. A mínima é de 12 e a máxima de 24 graus. E você quer ser um concursado público? Depois do intervalo tem as dicas do quadro Editais UFO. E claro, nós vamos continuar a nossa conversa sobre assédio no trabalho. Voltamos já já. Você sonha ser aprovado em um concurso público? Veja algumas oportunidades. Olá! Agora é hora de conferir as dicas do nosso quadro Editais UFO. Já pensou em trabalhar na Polícia Federal? Tem edital aberto para 500 vagas de nível superior, para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista. Os salários são de aproximadamente R$ 11.900. Tem vagas também para perito criminal e delegado, com salário médio de R$ 22.600. As inscrições encerram no dia 2 de julho. Mais informações no edital, que pode ser acessado no endereço que aparece na tela. Edital aberto para o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Concurso público é para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de auditor público externo, nas categorias de bacharel em administração pública ou de empresas, bacharel em ciências econômicas e bacharel em ciências jurídicas e sociais. São 18 vagas com salários de até R$ 16.396. É possível encontrar mais detalhes no edital publicado na internet. E se você quer fazer pós-graduação, está aberto o edital do curso de mestrado em Direito da Universidade Federal de Uberlândia, na área de concentração Direitos e Garantias Fundamentais. As linhas de pesquisa são Tutela Jurídica e Políticas Públicas e Sociedade, Sustentabilidade e Direitos Fundamentais. Você encontra mais informações no site www.cmdip.fadir.ufo.br. No próximo mês, tem mais dicas no quadro Editais UFO. Até lá! Como as empresas devem lidar com a violência no ambiente de trabalho? Saiba mais na reportagem. Esta professora e pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo é precursora no Brasil nos estudos sobre violência no trabalho. Ela explica que a gestão tem papel fundamental nesses casos de violência. A ideia é que as pessoas dentro das organizações, elas trabalham com determinadas variáveis que são fornecidas pelas organizações. Então, quando a gente entra num ambiente de trabalho, a gente começa a trabalhar numa organização, numa empresa, ela tem, na maior parte das vezes, ela tem uma forma de funcionar que você se adapta, você vai entrando, vai conhecendo e vai aprendendo a se comportar mais ou menos como os outros. Se uma organização não é cuidadosa com relação ao comportamento dos seus membros, ou seja, ela tem uma cultura muito permissiva, as pessoas tanto faz como tanto fez, o outro, de repente, humilha, trata mal funcionários, e dentro dessas questões ninguém se manifesta, pessoas podem reclamar no RH, mas isso é ignorado. Então, a organização ela tem um papel fundamental em relação àquilo que acontece dentro dela. A professora diz que muitos casos de violência no ambiente de trabalho são ignorados pelos próprios gestores. No geral, o que acontece? É mais fácil fazer de conta que não se está vendo do que você enfrentar o problema. Por outro lado, qual é a grande vantagem de você enfrentar o problema? Você manda recado para todo mundo, quer dizer, a gestão, à medida que ela toma uma providência, ela está avisando assim, nessa organização isto não será tolerado. Esse não é o tipo de comportamento que nós queremos. Isso não é aquilo que a gente espera dos nossos funcionários. A questão do respeito para nós é
não só uma palavra, mas uma questão fundamental. E a gente transforma isso em ações. Então, quer dizer, se uma organização diz isso, ela manda uma mensagem também para outros talentos que estão fora da organização e que vão ter interesse em trabalhar nesse local. É uma barbaridade, hein, Cíntia? Que coisa horrorosa. Ô, Cíntia, a gente sabe que, de longe, a mulher é a maior vítima de todo tipo de assédio no trabalho ou fora do trabalho. Mas o homem também, ele sofre assédio, né, no trabalho. Sim, de repente. Sim. O homem, o homossexual, a lésbica, o negro, a negra, a mulher, né, são categorias, são categorizações, né, como numa estrutura social de uma dinâmica são essa pessoa que tem uma outra característica que não corresponde ao padrão normativo, né, ao padrão normativo. Agora, a incidência em mulheres ela é maior. Um exemplo é na academia, na própria sala de aula. Uhum. Os estudantes tratam as professoras, né, mulheres, de modo diferente em termos de respeito do que aos professores homens. Né? Nós já fizemos estudos aqui na nossa universidade mesmo, e tem vários outros estudos que mostram essa diferenciação no tratamento dos estudantes e tanto as estudantes mulheres como estudantes homens, né? O tratamento que é dado ao professor em termos de respeito é bem diferente do que é o tratamento é dado à professora mulher. Zé Carlos, nós tivemos aqui uma fala interessante do coordenador da área da UFO sobre a facilidade que a estabilidade, entre aspas, né, propicia aos assédios. Quer dizer, o cara ele tem estabilidade no emprego, aí a coisa vira, né? É o funcionário contra o chefe dele. Como é que você explica isso? Certo. Olha, geralmente, o assédio moral clássico, que a maioria das pessoas estão acostumadas, ou que está muito em voga hoje em dia, é do setor privado mesmo, que nós temos mais contato, né? Nós vivemos num mundo, numa realidade em que os serviços foram industrializados. Então você tem cadeias de produção de serviço, e nisso o assédio é inclusive estrutural, ele tem uma importância dentro da empresa. No serviço público é diferente. O assédio ele é muito comum, e a estabilidade ela é tanto da chefia como do servidor. Do ponto de vista jurídico, nós não entendemos que é o assédio moral, que assim se chama, do subordinado com o superior, porque o assédio moral mesmo, ele pressupõe uma relação hierárquica. O que pode ter são atos ilícitos civis e administrativos que devem ser processados e julgados. Mas o que é a questão? Na maioria desses casos, a própria instituição que oprime, que promove o assédio, é quem vai julgar. É a chefia da repartição que vai dar a última palavra. E o servidor ou a servidora pode sim procurar órgãos internos. Mas o que é comum? Tanto no setor privado como no setor público, isso não vai se resolver simplesmente, é necessário que haja atos de gestão, mas também de organização dos colegas e dos trabalhadores no local de trabalho, se solidarizando com aquele colega que sofre um preconceito específico, ou mesmo se organizando e não aceitando que a empresa criar um clima reproduza. de igualdade, né, no ambiente. De igualdade, mas também de unidade. De unidade e não aceitar que se impõe uma opressora, porque uma coisa é um trabalhador sozinho enfrentando isso, outra coisa é a organização coletiva dos trabalhadores ou de uma categoria, seja no setor público, seja no setor privado. Cíntia, existe uma fórmula para mudar essa cultura da empresa? Diferente, né, da perspectiva legal, e nós vamos encontrar explicações para isso numa dinâmica muito mais complexa, né? Então, por exemplo, na academia, né, existe uma pressão por produção, o professor então tem que produzir, o aluno tem que produzir, existe uma pressão sobre as metas, mas ela não vem desta universidade, ou daquela universidade. Ela vem de uma dinâmica, né, talvez até internacional, talvez até dos países mais ricos
E o Brasil, né, na tentativa de estar presente nesses países, se submete a essas demandas, né, a essas exigências. Esse tipo de modelo, né? A esse tipo de modelo. E a universidade, para conseguir também alcançar o seu espaço, ela se adequa a esse modelo e até cair sobre nós, professores, e até cair sobre os nossos estudantes, né? Então, é uma dinâmica, na minha perspectiva, é uma dinâmica que ela ultrapassa a corporação ou a instituição, porque não é somente, como nós estamos conversando, não é somente no setor privado, no setor público, na academia. E na academia, particularmente, isso ficou envolto numa zona cinzenta durante muitos anos, né? Agora, recentemente, talvez de 5 anos para cá, é que nós temos visto pesquisas sobre o assédio de professores com estudantes, e aí também diferenciando da perspectiva legal de estudantes com professores, né, entre colegas. Na academia, isso ficou envolto nessa nuvem muito tempo, e agora, recentemente, que nós temos papers, né, artigos e pesquisas mostrando essa realidade, né? Por exemplo, professores orientadores fazendo com seus orientandos, pressionando seus orientandos, por exemplo, para produzir, né, para ajudá-los na produção, quase que obrigando na produção intelectual, assumindo as aulas sem mesmo talvez ele ter condições para isso, né? Então, essas denúncias, elas são recentes no meio acadêmico, mas elas existem, né? Essas práticas existem há muito Inclusive, tempo. saiu uma reportagem, uma pesquisa sobre o alto índice de adoecimento na pós-graduação, né? De adoecimento mental, de estudantes de mestrado, doutorado e de pós-graduação. Esse é um problema muito grave. Você acha que isso é uma questão cultural, Zé Carlos? Eu acho que ela é cultural em alguns aspectos, quando se trata, por exemplo, de uma relação interpessoal, mas ela também é econômica, porque a gente não pode se iludir. O assédio moral compensa economicamente para algumas instituições, principalmente depois da reforma trabalhista, em que há um medo em acessar a justiça do trabalho. O assédio moral promove uma superexploração do trabalhador, que ele não se afaste. Então, mesmo aqueles trabalhadores que decidem acessar a justiça e que recebem uma indenização, o saldo final pode ser economicamente positivo. Por isso que nós não podemos esperar simplesmente soluções daqueles que promovem tais atos. São os trabalhadores e as trabalhadoras organizando no seu local de trabalho que também podem garantir respostas efetivas para essa situação. Cíntia, uma cantada no ambiente de trabalho, entendeu? Um gracejozinho ali, outro aqui, isso é claro que incomoda, mas pode ser classificado como assédio? Então, violência? Legalmente, não, né? Acho que legalmente não pode. Mas, porque tem esse jeitinho brasileiro, né? Então, subiu aqui, uma cantadinha ali, essa coisa toda. Mas numa perspectiva sociocultural, mesmo que a mulher goste de ser cantada, né? Mesmo que ela veja isso como um elogio e não como uma agressão, nós entendemos que trata-se sim de um assédio, porque ele não é contra aquela mulher especificamente. Ele, é o modo como a mulher é tratada na sociedade, né? Com piadas. Então, é difícil falar assim, eu classifico como assédio moral. Mas, dependendo do contexto, claramente é porque o assediador não faria isso com um homem, né? E também é uma questão estrutural, porque, veja só, uma babá e uma executiva, ambas são trabalhadoras. A babá, ela está mais propícia a receber é mais suscetível, né? É mais suscetível do que a executiva, né? Então, quando nós tratamos dessa questão estrutural... É a questão econômica que o Zé Carlos falou. A gente tem que ter uma perspectiva de interseccionalidade, né? As mulheres negras, por exemplo, e pobres, elas têm uma fragilidade maior do que as mulheres brancas pobres, né? Há um conjunto ali de categorias. Quando a gente faz essa interseccionalidade, quando a gente articula, nós temos então categorias diferentes, né? De mulheres, de negros, de homens. Então, quando você pergunta, homens negros são assediados moralmente? Eu acredito que os homens, mais do que as mulheres, eu acredito que homens negros possam ser mais assediados moralmente do que mulheres brancas formadas, educadas, né? Formalmente.
Zé Carlos, aí é aquela coisa, né? Não vou dizer que seja subjetiva a coisa, mas é a palavra de um contra outro, porque é difícil você pegar uma prova palpável, né? Física. O que é importante? Primeiro, produção de provas. A gravação oculta, hoje, ela tem sido aceita. Então, gravar, se você não pode interceptar uma conversa, mas gravar ocultamente uma ligação ou uma conversa, você pode fazer. Mensagens de WhatsApp, testemunhos de colega, coletem provas. E se fosse possível, assim, que algo ficasse, era importante que a pessoa que é assediada entenda que ela tem um direito violado, que ela não tem que pedir demissão, que ela tem que ter o direito dela garantido, mas isso depende da coletânea de provas. Então, grave, guarde mensagens, guarde e-mails, produza as provas para reivindicar o seu direito no momento. Provas testemunhais também de colegas, né? De colegas, inclusive colegas que já saíram da empresa, clientes que se solidarizam com esse tipo de situação. Todas essas provas são lícitas. Ferramentas e armas tem, né? Sim. É preciso usar. E perder o medo de acessar a justiça do trabalho. A gente precisa cobrar. O assédio moral não pode compensar. O assédio sexual não pode compensar. Ele tem que começar a pesar e tem que começar a pesar, inclusive, economicamente. Está dado o aviso. Zé Carlos, Cíntia, foi um prazer muito grande tê-los conosco em nosso Jornal da UFO de hoje. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada. Obrigado principalmente pelas brilhantes informações que vocês passaram aos nossos telespectadores. Muito obrigada pela oportunidade. Esta edição chegou ao fim. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. Uma ótima noite para você e até amanhã.